Olá, pessoal da terceira série do ensino médio do Colégio Santa Rita. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o romantismo. Nós já estudamos aqui a primeira geração, a segunda geração também, a geração conhecida como mal do século, byroniana, ultrarromântica. Inclusive, nós fizemos a resolução de exercícios. Também elaborei para vocês uma aula sobre a terceira geração do romantismo no Brasil. Trouxe poesias aí belíssimas do Castro Alves, né? A poesia linda Navio Negreiro. Tivemos a oportunidade de estudar essa terceira geração, a geração condoreira ou goana, inspirada aí também nos princípios, né, nas ideologias do Victor Hugo. E fizemos também exercícios sobre essa poesia da terceira geração. Pessoal, é o seguinte, no romantismo, trata-se de um conteúdo muito extenso, não é à toa que ele é dividido em 3 gerações. Entretanto, vocês devem muitas vezes estar se perguntando, e aquelas obras famosas que a gente estuda, tem contato, muitas vezes lá no ensino, até a partir do ensino fundamental a gente já tem contato, como Helena, lá do romantismo, que faz parte da obra aí da primeira fase, a fase do Machado de Assis, quando ele ainda fazia parte do romantismo, porque eu acredito que vocês têm conhecimento disso, né? O Machado de Assis, ele é um escritor que ele escreveu obras do romantismo e deu início ao realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, gente, ele foi o único escritor brasileiro que fez parte de 2 escolas literárias totalmente opostas, né? Porque o romantismo é o oposto do realismo. Na verdade, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz, muitas vezes, né, ele está dialogando, o Brás está dialogando com você, leitor, comigo, e ele diz o seguinte, que essa obra não é uma obra romântica, que ele não ia fechar os olhos às sardas e espinhas. Quer dizer que lá no romantismo, todo mundo é bonito. A pessoa passa filtro, né? Usa filtro nas fotos. Lá no realismo ele vai dizer que não tem filtro, não. Aqui, se tu tem sarto, se tu tem espinha, se tu tem uma unha encravada, a gente vai falar dessa unha encravada. Ninguém tá aqui pra maquiar as coisas. Então, assim, ele vai dizer que a sociedade, que o casamento, que lá no romantismo, as obras são construídas para um padrão da sociedade burguesa do século XIX, sobretudo os cariocas, para o público leitor brasileiro como um todo. Mas era importante seguir padrões, tá? As obras, elas não poderiam fugir daquele padrão em termos de moral e boa conduta. Então, gente, o que acontece? É imprescindível, tá? Eu costumo separar aqui o romantismo, depois que eu concluo primeira, segunda e terceira geração, que a gente compreende as complexidades dessas 3 gerações e respeita suas peculiaridades, cada uma tem a sua peculiaridade, não é uma que se sobrepõe à outra. A primeira é mais importante do que a terceira, do que a segunda, são como um todo extremamente importantes. Então, eu, quando concluo essa terceira geração, que nós concluímos e já fizemos os exercícios, o que eu vou fazer agora? Nós vamos trabalhar ainda no romantismo, antes de chegarmos lá no realismo, e consequentemente as obras do realismo e também futuramente do naturalismo, que eu não vejo a hora de trabalhar o Cortiço, gente, estou ansiosa. Foi uma das obras que eu posso dizer que realmente marcou minha vida. O Cortiço é uma obra de Aloysio de Azevedo, e existe duas leitoras, uma antes do Cortiço e uma depois, né? Sempre tem aquelas obras literárias que elas fazem parte, assim, da nossa vida, da nossa postura, formam um pouco da nossa personalidade, da nossa percepção. Existem muitos livros que contribuíram para isso. Então, esse foi um deles, né? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, então o que? Terminei essa terceira geração. O que é que eu vou abrir agora? A caixinha do romance indianista. Eu tenho, gente, o romance indianista, que é o romance que eu vou trazer uma trilogia aqui pra vocês, que são 3 obras do escritor José de Alencar. E nessas 3 obras, né, que eu fiz separadamente, eu vou trazer em cada aula, eu vou trazer um romance indianista. Professora, mas nós não já estudamos o indianismo lá na primeira geração? Veja só, nós estudamos o indianismo sim, mas o que eu trouxe pra vocês? Vamos fazer 3 análises minuciosas de 3 obras que são consideradas a trilogia do romance indianista, porque eu tenho o romance, né, a gente sabe que tem o romance policial, o romance urbano, o romance indígena, e enfim, a gente vai estudar o romance indianista mais a fundo.
tá? A gente estudou lá na primeira geração, a gente tinha valorização da pátria, da natureza, elementos da natureza e o próprio índio colocado como esse bom selvagem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar isso na prática. A gente viu a teoria, a gente vai ver como é que o José de Alencar colocou tais características na prática, dentro da narrativa. E a gente vai fazer essa análise. Muitas vezes, alguns alunos até comentam, professora, é bem interessante o romance indianista, mas que no começo tinha uma certa dificuldade de compreender a essência da narrativa devido ser uma prosa complexa. E eu vou dizer o motivo. Essa prosa que vocês muitas vezes julgam complexa é porque é uma prosa poética. Ele vai construir essa prosa poética de uma forma que muitas vezes a gente está lendo um livro em prosa, mas que se assemelha a uma poesia pela riqueza, né, da construção, às vezes até lírica, que ele faz dentro dessa prosa, tá bem? Então, gente, nessa aula nós vamos recapitular aqui que eu não é a primeira geração do romantismo indianismo, eu vou estar trabalhando um outro conteúdo, que é o romance indianista, que obviamente dialoga com a primeira geração do romantismo, mas tem suas características mais minuciosas, porque a gente vai observar que essas 3 obras que o José de Alencar criou, cada uma ele vai construir, seria a percepção da criação do povo brasileiro, mas sobre outras perspectivas. Nos romances a gente vai ver como o desenrolar da narrativa vai mostrar sobre visões diferentes, tá? Então, quais são essas 3 obras? O Guarani, de 1857, Iracema, você já tem contato, a Virgem dos Lábios de Mel, e o Birajara. São 3 obras riquíssimas em termos de conteúdo. Inclusive, eu tenho uma tese que dialoga com a disciplina produção de texto, com a disciplina literatura. Veja só. Para ser um corretor do Enem, né? Para ser um corretor da redação do Enem, pode ser qualquer pessoa que tenha formação superior, né? Formação no curso de licenciatura. Mas nós sabemos que a grande maioria dessas pessoas que se candidatam às vagas de corretor das redações, das produções de texto do Enem, são pessoas formadas na área de letras português. E o que eu falo para ti? Um texto dissertativo, argumentativo, que eu vou ter que argumentar para defender um determinado ponto de vista, onde eu vou ter que construir intertextualidade agora com literatura, eu vou ter que construir a tese, tópico frasal, extensão do tópico, eu tenho que fazer lá na competência 5, no meu último parágrafo, eu vou ter que fazer ali a resolução da problemática, né, a proposta de intervenção social, que vale inclusive 200 pontos de um total de 1000, e eu vou ter que escrever esse texto coerente. E é óbvio que na minha construção textual, eu tenho um corretor que também é um leitor, que tem seus valores ideológicos, e isso foi contribuído diretamente também pela sua formação intelectual. Então, se eu tenho a maioria desses corretores formados em letras, licenciatura plena em língua portuguesa e literatura, que esse professor de língua portuguesa também pode exercer a profissão de professor de literatura e professor de redação, que eu, inclusive, durante muito tempo fui professora de produção de texto. Na verdade, nos meus 8 anos de carreira como professora, eu iniciei com redação. Então, o que é que você pensa aí? Se eu vou escrever algo e eu preciso convencer, é um texto dissertativo, argumentativo, eu tenho que convencer alguém do meu ponto de vista, eu vou ter que fazer isso de forma coerente. O texto inteiro eu tenho que ter uma ideia da minha introdução, ela vai ter que ser justificada lá na minha conclusão. Então, gente, o que é que eu pensei lá nos meus estudos, no decorrer desse período de produção de texto? Se tu, de repente, tiver a oportunidade, dependendo da temática que será cobrada, se tu tiver a oportunidade de usar como estratégia argumentativa, já que tu não pode usar senso comum, tu tem que, para justificar. Gente, perdão, meu microfone caiu, só um minuto. Prontinho. Eu puxei aqui o fio, porque eu não tô usando os 2 fones, tá? Então, assim, se tu tem que justificar o teu ponto de vista, e tu tem que convencer o teu corretor do teu ponto de vista, e se tu imagina que esse corretor, né, em sua maioria, né, a maioria deles não
tem essa bagagem, né, de literatura. Ele também é um professor, que ele também é habilitado em ser professor de literatura e produção de texto em língua portuguesa, e ele teve, na sua formação intelectual lá na universidade, ele pagou cadeiras, né, de literatura. E esse é muito interessante também que você use como estratégia argumentativa, como eu mencionei, você não pode usar senso comum, você tem que ter um texto, você tem que justificar e dar fontes até das tuas estratégias argumentativas. Que bacana seria se tu pudesse fazer isso com obras literárias. Teve um tema da redação do Enem. Assim que o Enem, né, foi unificado, se tornou essa prova de maior repercussão nacional. Inclusive, teve um tema que foi efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Um dos primeiros, quando o Enem ainda tinha metade das suas vagas das universidades federais para a prova tradicional, PSU geral, famoso PSU geral, e a outra metade destinada para os candidatos do Enem. Então, assim, quando veio essa... eu lembro que eu sempre tinha o hábito de procurar as redações, né? Quando o MEC disponibilizava, o Enem disponibilizava no site as redações corrigidas, sobretudo as que tiravam nota máxima. E eu tinha muita curiosidade e eu sempre gostava de ler essas redações para analisar como era o perfil também do corretor, obviamente, porque quando você observa ali uma redação que tira pontuação máxima, assim como aqueles que tiraram uma pontuação quase fecharam a prova, tiraram 960, por exemplo, quase fecharam a pontuação de 1000 pontos, isso me causava muita curiosidade. Eu imprimia a prova e começava a fazer a análise dessa redação para entender de certa forma o perfil, o que esse corretor quer, o que o candidato tem que fazer para tirar 1000 pontos. E aí eu lembro que teve uma redação que me marcou, porque ela de fato justificou a minha teoria de que eu posso usar muito bem obras de literatura como estratégia argumentativa na minha redação e agradar quem? O meu corretor. Agradar não, eu vou seguir, ele vai ter que me dar aquela pontuação naquela estratégia, eu vou ter que tirar os 200, porque ela está muito bem construída e ele não pode discordar disso. Então veja só, esse candidato lá, ele citou o manifesto futurista do Marinetti, mencionando que quando o Marinetti colocou o automóvel como um dos maiores inventos, maiores criações da humanidade, ele nem imaginava que um dia o automóvel seria um meio que mataria um meio de transporte que chegaria com sua evolução, obviamente, e acesso, né, a população ali em massa, que tinha mais acesso a comprar veículos, chegaria a se tornar uma arma de morte, visto que com o fato das pessoas estarem ingerindo bebida alcoólica, mesmo sabendo que era errado, que poderia comprometer em acidentes de trânsito, poderia tirar a vida de outras pessoas, ele fez uma justificativa de que quando o Marinetti colocou o automóvel como uma grande invenção da humanidade, que facilitaria a vida da humanidade, ele não imaginaria que um dia as pessoas que usassem essa máquina para, digamos assim, para usar como meio de transporte, fariam uma ingestão de bebida alcoólica, e isso provocaria inúmeros acidentes que matariam mais do que o câncer, por exemplo, mais do que inúmeras outras doenças que tirar a vida de muitas pessoas durante todo o ano. Ele mencionou Macunaíma, de Mário de Andrade, que nós sabemos que Macunaíma é uma obra do modernismo, e o Mário de Andrade, quando constrói o Macunaíma, ele constrói o quê? Um índio, que é o herói, digamos assim, que aqui no romance indianista, o índio ele é colocado como o quê? Como o herói nacional. Ele faz o papel do herói de cavaleiro medieval que tinha lá na Europa. Então a gente estava construindo aqui uma identidade nacional. A gente vai construir aqui o quê? José de Alencar constrói em Guarani, Iracema e Ubirajara a figura de um índio que tem princípios e valores, que ele é igual ao cavaleiro medieval. E lá no modernismo eu vou ter um índio que ele é o oposto, ele é o herói sem nenhum caráter. Ele é o herói, mas é sem nenhum caráter. E o que acontece é que essa redação, o candidato colocou lá que, assim como o Macunaíma de Mário de Andrade, que era o herói sem nenhum caráter, que fazia as suas atitudes consciente dos riscos e das graves consequências que elas causariam para o próximo, aqueles que estavam ao seu redor, assim é aquele condutor de veículo que ingere bebida alcoólica sabendo que ele está oferecendo risco para todos aqueles demais usuários da via pública, seja um pedestre, um ciclista, um outro motorista como ele, enfim, ele poderia provocar a morte ali de qualquer pessoa. Então ele estava assumindo conscientemente o risco de
a morrer e de, enfim, envolver nesse acidente inúmeras outras pessoas. Gente, já faz muitos anos dessa redação, acho que foi, nem me recordo se foi em 2014, não me recordo agora da data, faz muito tempo. E eu tinha uma parte todas essas redações, assim como as pastas nota 1000, eu tinha a parte das pérolas, que era aquelas redações, gente, enfim, das receitas de miojo, que eram maravilhosas. Mas eu quero dizer aqui pra você que você pode sim, dependendo da tua temática, você pode usar. A gente tem inúmeras obras literárias que são fantásticas, que você pode sim construir um ponto de vista, construir sua argumentação dentro dessa perspectiva aqui das obras literárias, inúmeras, tá? Em breve a gente pode até fazer essas intertextualidades, eu posso até mencionar. Aí se você tiver que construir uma redação falando sobre patriotismo, sobre o sentimento do brasileiro, que muitas vezes nós só nos sentimos brasileiros, na verdade, em período de Copa do Mundo, né? Tem um poema lindíssimo do Oswald de Andrade que chama-se Brasilidade em Construção, né? Que ele vai ele pega o placar das Copas do Mundo e ele começa a fazer anotações ali, rascunhos, e a construção que ele diz é que nós só nos sentimos de fato brasileiro em períodos de Copa do Mundo. Era o único momento que a gente comprava a camisa do Brasil, colocava a bandeira do Brasil lá na frente da nossa casa, se pintava de verde e amarelo e gritava o nome do nosso time. Que muitas vezes até os gritos de guerra são confundidos e mais conhecidos do que o próprio hino nacional, demonstrando que nós não temos espírito patriota, nem temos incentivo muitas vezes para tal sentimento, né? Então, gente, é possível sim, quando a gente lê, se apropria desse conhecimento, a gente pode utilizá-lo sim ao nosso favor, tá? Vamos fechar esse parêntese e vamos adentrar aqui ao nosso conteúdo. Então, assim, a gente vai trazer o que a gente vai trazer aqui, gente? A figura do índio, mais uma vez. O índio, a identidade brasileira, né? Uma identidade que muitas vezes nos dias de hoje nós sabemos que inúmeras tribos indígenas brasileiras nem sequer foram catalogadas, nem sequer foram estudadas, as suas culturas, levando em consideração que cada tribo indígena tem suas peculiaridades e sua cultura de forma bem individual, sua composição social ali. Então, assim, o índio foi colocado de fato como herói nacional. Nós temos um Brasil que ele tem a sua miscigenação, ele tem a sua mistura de identidade, até poderia dizer de raça, né? Nós temos o europeu, o africano e o índio. Então, isso lá fazendo intertextualidade lá com o modernismo, lá no Mário de Andrade, é interessante como o Mário de Andrade vai construir. Aqui o José de Alencar, ele vai colocar Iracema, vai colocar Martim, o amor entre eles dois vai gerar a vida do Moacir, que é o filho da Dor, o filho deles dois, que vai ser o primeiro brasileirinho, que vai ser nada mais, nada menos do que o primeiro cearense, já que a história de Iracema conta o quê? A lenda do Ceará. Então eu tenho uma índia e tenho um europeu, que vai dar origem ao primeiro brasileiro. Lá em Macunaíma, eu tenho o quê? Uma construção, gente, tão alegórica, que o Macunaíma vai estar lá e vai tomar banho num rio que é mágico. A água tá lá, limpa e cristalina, Macunaíma dá um mergulho, tira lá a sujeira do corpo, a água tava fria, ele grita, dá um trabalho pra tomar banho, porque eu não gosto muito de tomar banho, né? É o contrário do índio aqui, que é o herói nacional dessa conteúdo de hoje, que é o índio que tomava vários banhos por dia. Esse índio ali, ele é mais assim, mais francês, não é muito chegado no banho, então a água tá gelada, faz um escândalo pra entrar na água, vai botando, sabe, molhando primeiro o cabelo, assim, molha primeiro os braços, os dedos, aí finalmente ele entra nessa poça d'água mágica. E aí quando ele tomou banho, né, tirou todo o encardido, a sujeira, ele sai branco e loiro dos olhos azuis, representando aí o europeu. Aí o irmão dele vai lá ver o que aconteceu e diz: agora eu vou tomar banho também, que o negócio tá bom. Toma o segundo banho aí, o mergulho. Só que a água já tava o quê? Ele diz lá na narrativa que a água já tava mais barrenta, tava mais suja, devido ao primeiro banho que o outro tomou. Aí ele já sai o quê? Mais avermelhado, mais, digamos assim, que é o mestiço, que já é o quê? A formação do índio. Quando o terceiro irmão vai tomar banho, o segundo irmão fez tanto movimento com as mãos que deixou um pouquinho só de água, só dá pra ele lavar as palmas das mãos. E aí ele vai representar o quê? O negro, o africano. Então, assim, olha só, cada autor tem a sua forma de construir um texto e de dar, digamos assim, de construir a identidade do brasileiro. Diferente de José de Alencar, Mário de Andrade vai fazer essa construção totalmente diferente, sem esse romantismo todo, tá?
Então, nós temos aqui a nacionalidade autêntica nessas obras, vai colocar muito a questão da fauna, da flora, desses elementos da natureza que são extremamente importantes aqui nessa construção dessa nação que é o Brasil. Quais são essas características do romance indianista? Pois bem, elas são o amor exacerbado à terra. Eu até faço o diálogo agora com o que? Com a primeira geração do romantismo. Eu tenho o que? O Gonçalves Dias, a minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Eu tenho o que? Os animais, eu tenho os elementos da natureza, eu tenho esse amor exacerbado. Ele continua aqui, ele é a essência do romance indianista. Visto que o romance indianista, ele é da primeira geração do romantismo, tá? Por que eu desmembrei, professor? Você deve estar se perguntando por que a Cida desmembrou o conteúdo, por que ela não ministrou esse conteúdo lá nessa primeira aula lá do indianismo? Porque, gente, é didaticamente mais indicado e aconselhável que a gente trabalhe dessa forma, tá? Porque primeiro você tem que ter essa bagagem da primeira, segunda e terceira geração do romantismo. Tendo em vista que vocês já têm, que estão revisando, que eu sei que é muito conteúdo também para vocês estarem recordando agora na terceira série do ensino médio. Então, assim, terminamos esse conteúdo, a gente tá fazendo revisão agora desse novo conteúdo, que é o romance indianista. E é bem mais fácil de ser compreendido quando a gente, depois de construir essas três gerações e exercitar, fazer uns exercícios, a gente volte aqui com o romance indianista. Quando terminarmos esse conteúdo do romance indianista, nós vamos trabalhar o romance urbano, que é aí onde você deveria estar se perguntando, cadê Helena? Cadê Senhora? Cadê Aurélia Camargo nessa história? Cadê Diva? Cadê Lucila? E aí, nesse romance urbano que a gente vai, e que constantemente a gente encontra as questões lá sobre essas obras do romance urbano, tá? Então, voltando aqui, o índio vai ser usado como símbolo da bravura, da honra, é o Rambo da nossa literatura, é o índio, tá? É o Aquaman, ele é todos os heróis aí da Marvel, é o índio. Tudo misturado no copo só, tá lá. Incorporar a tradição indígena à ficção. Claro, gente. A tradição indígena. Olha lá o que muitas tribos têm. Tem práticas de canibalismo, inclusive, que a gente vai chamar de antropofagia. Vai colocar, verossimilhança e inverossimilhança. A gente vai ter o quê? A gente vai ter realidade e ficção dentro de uma obra só. É a prosa, como eu falei, na poesia. A poesia, uma prosa mais poetizada, mais lírica, tá? Uma prosa poética. A influência da teoria do bom selvagem de Rousseau. Gente, é assim, né? A gente sabe que o Rousseau, na sua teoria, ele diz que o homem nasce bom e o meio é quem o corrompe. Ou certo, né? E ele vai mostrar, assim, o o José de Alencar, ele vai mostrar que o índio, ele é assim. Se ele disser bem aqui que ele lembra do poema Ijuca Pirama? Ijuca Pirama tava lá, ele foi capturado por uma tribo rival. E essa tribo rival, ela era o quê? Ela era canibalista, ela praticava antropofagia. Só que assim, não é antropofagia, eu tô com fome, tô a fim de comer uma costela humana, não é mais ou menos, não é isso. É o que? A antropofagia para os índios significava que eles não era devorar só a matéria, não era o corpo, não era a carne para saciar a fome, era alimentar-se da força daquele guerreiro, não é qualquer pessoa que eles queriam comer. A pessoa tem que ser uma coisa mais selecionada, assim, friboi, de repente. Então, ele está dizendo o seguinte, quando o Ijuca Pirama, ele foi capturado, que ele estava lá no tronco, ele estava todo pintado, que ele tinha todo um ritual, veja só, tópico aí, incorporar as tradições indígenas, tinha uma tradição, tinha que ter uma pintura, tinha que ter cada pintura ali, aquela pintura representava, ele tinha um significado, ele estava amarradinho lá no tronco. Ia começar o churrasco, matar o Ijuca Pirama? Não, gente. O Ijuca Pirama tinha um momento que ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que contar todos os seus feitos grandiosos, ali do início da sua vida até o presente momento, todos os seus feitos grandiosos, para saber se ele merecia ser digno de ser devorado. Não era qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa assim forte, né? Para eles absorverem essa força, quando estiver comendo a carne, absorver a força. Então, quando o Ijuca Pirama começou a contar lá, o Juca começou a contar sua vida. Juca fez o quê? Sabe como é? Contar a vida, a pessoa vai fazendo uma retrospectiva, uns flashbacks, e lembrou do pai que estava doente, debilitado, e dependia dele para tudo. Aí ele pensou, caracas, e se ele morresse agora? Quem ia cuidar do pai? E quando nesse momento ali, que ele estava ali lembrando, mente é um negócio traiçoeiro,
o sentimento do coração dele ali, nessas lembranças, ele deixou escorrer uma lágrima. E essa lágrima, para aquela tribo que tinha o capturado, representava o quê? Fraqueza. Fraqueza. Ele tava o quê? Tava dizendo, mentira, tu não é guerreiro forte não, tu tá chorando, tu tá com medo de morrer. Não, porra, não quero mais devorar suas carnes não, porque se eu devorar tua carne, tu que é um guerreiro fraco que chora, eu vou ficar fraco também. Pode ir embora, a porta da rua servente da casa, desamarraram o Jucupirama, mandaram ele partir dessa pra melhor, ou pra pior, para que ele fosse liberto. Então quer dizer, olha só gente, olha só. Aí ele fala, não, fala o seguinte, deixa eu ir lá cuidar de papi, do meu pai, quando o pai morrer, aí eu volto. Aí vocês podem me matar assim, de boa, assim, que eu nem vou chorar mais. Ele falou, não, pode ir e não volto mais aqui não, porque essa carne tua aí é muito fraca. E era enfraquecer a tribo todinha, a gente nem quer. Então assim, olha só, gente, ele fala assim, eu vou, mas eu volto. Gente, no final da narrativa, o que que ele faz? Ele se sente humilhado, né? Que a pessoa não quis comer a carne dele, que achou que ele era fraco, que tava chorando. Ele vai mostrar que ele é guerreiro, que ele vai matar um monte de gente, vai fazer uma chacina, mostrar que ele é o Rambo da história. Que ele vai, sabe assim, o Superman mata todo mundo, mostrou que ele era guerreiro, que ele era forte, dá orgulho ao pai, e ele faz o que? Ele volta pra ser morto, porque palavra tem que ter o quê? Tem que ser cumprida, tem a questão da honra. E é quem entendeu assim a tese do bom selvagem, eles têm, professora, mas assim, ele bom selvagem, ele não mata o povo pra comer as carnes, sim, mas tem todo um significado aí dentro dessa construção de costumes e valores. O que eu tô colocando em pauta é porque ele vai lá, faz todo o seu feito, mostra que é guerreiro, que merece ser devorado e volta pra ser devorado. Ele tem palavra, ele volta, ele se entrega mesmo, entendeu? Gente, continuando aqui, hoje nós vamos falar de uma obra linda e maravilhosa chamada O Guarani. Eu fiz toda essa intertextualidade com Iracema, com Jucupirama. Chegou aí o Guarani. O Guarani faz parte dessa trilogia do José de Alencar que nós iremos estudar. E nós vamos ter como personagem principal aí, gente, um índio lindo, simpaticíssimo, que é o Peri. Ele é o herói da história, um índio valente, corajoso, é o chefe da nação Goitacá. Olha, gente, olha os adjetivos. Valente, corajoso, sabe? É tudo que a gente assim, quer idealizar num herói. A gente pensa, não, alguém que tem que ser alguém desse país, tem que ser um herói, tem que ser uma pessoa que mereça esse posto. Então, ele é um. Aí o que acontece? Ele, gente, ele se apaixona por uma moça filha de um nobre, que é a Cecília. Para os íntimos, Ceci. E ele vai o quê? Ele vai se apaixonar por Ceci, que era filha do nobre Dom Antônio Maris. A gente vai chamar de Dom Antônio. É uma moça linda, ela é loira, olha só, europeia. É uma europeia, né? Ela é loira, de olhos azuis, ela é meiga, ela é suave, ela é delicada, ela é perfeita, ela é a heroína idealizada do romantismo. Quando Peri vê toda essa formosura, gente, ele tava acostumado, ele via o Peri, via em Ceci. Olha que casal fofo, gente, Peri e Ceci. Quando o Peri viu Ceci pela primeira vez, Ceci, ele se apaixonou por ela. Gente, a meiguice em pessoa, aqueles cabelos loiros, dourados, da cor do sol. E aí ele olhou aquela pele delicada, toda mimadinha, porque ela era muito mimada, gente. O pai dela, o Dom Antônio, ele fazia todas as vontades dela. E ele se apaixonou por ela. E aí ele decide ir lá trabalhar, servir a Dom Antônio, né? E, inclusive servia com fidelidade. Interessante, gente, aqui tem uma coisa bem hollywoodiana. Ele, o Peri, aprende a falar português em 3 meses. Não, mas ele aprende, não é qualquer português, ele aprende a falar assim, um português coerente, coeso, sabe? Com um tópico frasal, com extensão do tópico, com toda a pontuação. Ele sabe o uso dos porquês, ele sabe tudo, ele sabe diferenças de todas as figuras de linguagem. Ele é, assim, eu queria aprender inglês em 3 meses, como Peri aprendeu a falar português em 3 meses, né? Mais um dia, quem sabe. Então, ele se tornou o quê? Ele era praticamente um nobre no corpo de um selvagem. Há um momento na narrativa que o Dom Antônio, né, e o filho dele, o Diogo, eles olham assim, todo mundo olha assim, encantado com a postura de Peri. Era como se ele fosse assim, um nobre, como eu falei, era um nobre no corpo de um selvagem. Então, assim, olha só, o que é isso? O que significa? Se eu pegasse uma questão no vestibular que falasse isso, que o Peri representava o quê? Um nobre português no corpo de um selvagem. Representava aí a construção que idealizada do romantismo, porque o índio, até claro, gente, que esse índio não ia aprender a falar português desse jeito.
né, assim, com toda essa coerência, com toda essa fluência em 3 meses. Mas a gente tá falando o quê? Do romantismo. Quando a gente chega lá no modernismo, que a gente tem o índio, que é o Macunaíma, o que a gente encontra lá em Macunaíma? Um índio que faz xixi na rede beliche. Porque tem a beliche de cama, então tem a rede beliche lá. Tá lá na oca deles, né, Macunaíma. Aí Macunaíma dorme na rede de cima. E o irmão dele dorme na rede de baixo. Vou colocar assim. Toda noite, Macunaíma faz xixi na rede. Pra molhar quem? O irmão que tá na rede de baixo. Prazer, né? Modernismo. Realidade. Aqui, né, a gente tem uma pessoa que é uma pessoa que lava as mãos depois de usar o sanitário. Então a gente tem uma pessoa super, que é um nobre no corpo de um selvagem. Não vamos esquecer que ele tava lá todo trabalhado nas peninhas, despido, né, só na tanguinha e tal. Mas assim, tem uma postura de um nobre, as atitudes de um nobre, mas o corpo de um selvagem. Então a gente tem o Dom Antônio, que é o pai de Ceci, e ele é um nobre português que ele vai fixar residência lá no Rio de Janeiro. Olha só como o José de Alencar é incrível. Lá em Iracema ele vai falar de quê? Ele vai falar da lenda do Ceará. Aqui em Guarani ele vai falar de quê? Ele vai apresentar o Rio de Janeiro com toda a sua natureza exuberante. Então aqui a gente vai ter também Isabel. Quem é Isabel? Filha bastarda de Dom Antônio. Acontecia. Se a pessoa pulava a cerca, pulava. Sempre teve, né? Mas assim, é de uma forma mais assim, sutil. Dom Antônio pulou a cerca, né? Ficou com uma índia. E essa índia engravidou. E era uma menina. E aí, o que ele fez? Essa índia pegou e deu a menina pra Dom Antônio. Ó, e toma que a filha é tua. E aí o Dom Antônio foi criar a menina. Só que, em nome da moral e dos bons costumes, ele não vai dizer que essa menina, ela é filha dele. Ela vai ser criada como uma sobrinha dele, tá? Ela tá lá na casa... Gente, no palácio dele. Porque ele tinha um palácio, assim, bem... top. Ele construiu a casa dele como se fosse um castelo lá da Europa, um castelo lá de Portugal. Ele leva a menina pra morar lá. Como é o nome da menina? Poderia ser um nome indígena, não poderia? Mas não é. Como é o nome? Isabel. Isabel remete ao quê? Os nomes de origem portuguesa. O nome da minha avó, inclusive. É apresentada oficialmente como sobrinha do nobre, pra não ficar feio, né? Pra não dizer que ele pulou a cerca. Ela é morena, ela é sensual e tem um sorriso provocante. Gente, olha a diferença. Uma mestiça aí, já a filha de um português com índio. A diferença de Cecília, que ela tem o quê? O sangue puramente europeu, né? Que é o quê? Loura de olhos azuis, é meiga, é inocente, é não sei o quê. Olha só a diferença aí dessas personagens. Dona Lauriana é a esposa de Dom Antônio. Ela que foi o quê? Né? Enfim, corna. Dona Lauriana, que foi vítima dessa infidelidade do marido. É uma senhora paulista, ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela tem sua personalidade também. E o Dom Diogo, então o pai, ele teve 3 filhos, Dom Antônio teve 3 filhos. Do casamento mesmo com a Dona Lauriana, ele teve a Ceci e o Diogo. O Diogo era o quê? É o jovem que passa boa parte do tempo em aventuras, caçando. E aí, nós vamos ter outra figura que vai ser o grande vilão da história, que vai ser o quê? Loredano. Esse Loredano, ele é um ex-frei, Ângelo de Luca. E aí, ele é um frei italiano, e ele é ganancioso, e ele vai trair o Dom Antônio, porque ele começa a sentir inveja do pai de Ceci. Ele começa a ver que Dom Antônio tá enriquecendo, ele descobre, inclusive, que nas terras do Dom Antônio tem minas de prata, metal precioso. Você sabe que quem dominou, né, essas terras aqui, as próprias, desde do início, a intenção de explorar a terra era em busca de metais preciosos, inclusive. Então, o Loredano, ele vai descobrir que nas terras lá do Dom Antônio tem minas de prata. Ele vai querer o quê? Olha o plano dele. Mata a família toda, Dom Antônio e toda a galera lá que morava nesse casarão. E fica o quê? Pega Ceci, a filha dele, linda, maravilhosa, e foge com ela. Só queria isso. E Álvaro é um capataz do Antônio. Ele é apaixonado por Ceci também. A galera é apaixonada por Ceci. Ó a concorrência. Já tem aqui Peri, que é amor platônico, né, por ela. Loredano, que é o louco, que quer matar o pai dela, fazer uma chacina com a família toda e fugir com ela. E tem o Álvaro, que é o capataz de Dom Antônio, que é um homem nobre, ser fiel ao Dom Antônio, mas ele é apaixonado por ela, mas ele pensa, não, gente, essa menina bem dá atenção pra mim não, melhor investir em Isabel, que tá ali sozinha, sem contatinhos. Aí ele começa a investir em Isabel e o relacionamento, assim, acontece, porque assim, a Isabel também vai se apaixonar por ele. Resumo.
Gente, o romance tem a sua ação desenvolvida na primeira metade do século XVII, iniciando-se o ano de 1604. Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta o Dom Antônio, que é o pai da heroína Ceci, sendo um fidalgo português que teria participado da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, eu tenho sempre o que? José de Alencar querendo dizer como foi que essas cidades se formaram, como foi a formação do Rio de Janeiro. Tá aqui um Guarani, como foi a formação da cidade do estado do Ceará, tá lá Iracema. Então assim, ele se colocou nos seus ombros essa responsabilidade de reescrever a história do Brasil. Modelos coloniais portugueses seguem o código cavalheiresco de vassalagem medieval. Sim, gente, porque quando o Peri ele vai cortejar a Ceci, ele se coloca, sabe, você lembra das cantigas de amor, né, que ele se coloca como um servo dela? É assim que ele faz, gente, ele é um amor devoto. O espírito patriótico leal a Portugal. Quem é que o Dom Antônio representa? Portugal. Peri representa o quê? O Brasil. E ele vai ser o quê? Leal a Portugal. Vai fazer tudo o que Portugal quer. Lá habitavam, além da família, cavaleiros, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata. Isso aí é a mansão de Dom Antônio, que eu falei, gente, ele construiu como se fosse um castelo. Uma mansão imensa, e lá dentro morava assim, a família toda, e também morava outros fidalgos, outros aventureiros e outros homens lá em busca de desbravar aquela terra para procurar ouro e prata. Então, vamos descrição bem bonita, gente. Vamos ver. Aqui, explicamos aqui o contexto, vamos falar agora da história de amor, porque dentro essa construção aí da fundação do Rio de Janeiro e como um todo, a gente vai ter uma história de amor, um romance, um casal da ficçãozinha aqui da obra vai ser quem? Ceci e Peri. Gente, Peri, ele fazia tudo o que Ceci queria. Ceci mandava e Peri obedecia. Veja só como era esse amor platônico. Segue a cena. Quando Ceci acha bonita uma flor, Peri não vai buscar? Perguntou o índio. Vai sim. Quando Ceci ouve cantar o sofrer, Peri não vai procurar? Que tem isso? Pois Ceci desejou ver uma onça, Peri a foi buscar. Cecília não pode reprimir um sorriso, ouvindo esse silogismo rude, a que a linguagem sigela e concisa do índio dava uma certa poesia e originalidade, mas estava resolvida a conservar a sua severidade e ralhar com Peri por causa do susto que lhe havia feito na véspera. Isso não é razão, continuou ela. Porventura um animal feroz é a mesma coisa que um pássaro e apanhar-lhe como uma flor? Responde Peri. Tudo é o mesmo, desde que te cause prazer, senhora. O que está acontecendo aí nessa DR? Quando Ceci estava lá na sua monotonia, olhando para as paisagens lindas e belas da floresta, Peri dizia que era uma flor. Perdão, Ceci dizia, ai, que vontade de ver uma flor. Peri corria e pegava a flor. Ai, queria ver um passarinho. Aí eu imagino esse homem tentando pegar um passarinho para trazer para Ceci ver. Ele ia atrás do passarinho, gente. Ele ia atrás do passarinho e trazia. Até que um certo dia, Ceci decidiu que, assim, tava tudo muito monótono, sabe? Cansada de ver séries na Netflix. Aí Ceci, hoje eu queria ver uma onça. Assim, aquele animalzinho selvagem, gente. O que acontece? O que Peri foi fazer? Peri foi atrás da onça. Foi, gente. E ele, assim, era bravo. Fazia a barba com a peixeira, né? Ele foi lá, pegou a onça, jogou nas costas e trouxe. Aí, linda, tá aqui a sua onça. Você não disse que queria ver uma onça? Então, a onça tá aí. Aí ela... se fazendo de sonsa ainda. Gente, que absurdo a pessoa buscar um animal. Olha, mas ela disse o quê? Isso não é razão. Porventura, um animal feroz é a mesma coisa que um pássaro e apanhar-se como uma flor. Aí o que ele diz? Tudo é o mesmo, desde que lhe cause prazer, senhora. Ela poderia querer ver um elefante? Ele ia atrás. Se ela quisesse que ele mudasse, sei lá, os montes de lugar, ele iria mudar os montes de lugar. Então, assim, é um amor platônico, gente. Tudo que essa mocinha queria, Peri fazia. Ceci mandava, Peri obedecia. Era um amor, enfim, platônico. Eu até coloquei essa imagem aí pra vocês imaginarem a cena. Este homem lutando com essa onça. A arma dele, assim, bem artesanal, para capturar a onça e trazer para a sua amada, né? Enfim, homens aprendam. Liderados pelo ex-frei Ângelo de Luca, que é o Loredano, que a partir do momento que ele vira vilão, ele não é mais Ângelo não, tem mais nada de anjo, né? É Loredano, é o mal aí.
Ele planejava destruir a família pra capturar a mocinha. Porque, gente, tu sabe como é que é romance, né? Isso aqui começou lá no folhetim. A pessoa tem que vender. Então, assim como tem a novela que o pessoal gosta de assistir, que é a novela que todo dia tem um capítulo, o capítulo termina com um clímax, que é pra você querer assistir no outro dia o que vai acontecer. Isso aqui era o folhetim. A pessoa tinha que ter uma emoção. Alguém, aquele homem mau querendo raptar a mocinha. E aí vem um índio, bom selvagem, com toda a sua força para tentar impedir. Mais ou menos isso. Certo momento, o filho de Dom Diogo, o filho de Dom Antônio, que é o Diogo, né, ele mata uma índia, gente. É isso, o Diogo vai matar uma índia da tribo Aimoré. Então, assim, olha só, o José de Alencar nos faz conhecer inúmeras tribos aqui nessa narrativa. Aimoré, por acidente, o que aconteceu? A pessoa tá caçando, sabe lidar com a arma, sabe manusear a arma, não sabe. Faz o quê? Besteira. Mata a índia, que não tinha nada a ver com a história, tá? Então tava tudo bem. Quer dizer, não tava tudo bem, porque existia o Loredano que tava planejando lá matar a família do pai da Ceci. Ele tava planejando ficar com tudo, ficar rico, matar o povo. Enquanto esse outro tava maquinando seu plano terrível, mirabolante, o filho tava fazendo o quê? O Diogo caçando. E nessa caçada ele acabou atirando e matando acidentalmente uma índia da tribo Aimoré. O que aconteceu? Gente, a galera, o pessoal da tribo Aimoré, eles ficaram enfurecidos, sentimento de vingança. Mataram a índia Aimoré? Porra, agora vamos caçar alguém pra matar na tua família, pra ficar kit? 2 índios Aimorés começaram a vigiar Ceci. Ora, se mataram a índia lá, vamos matar alguém da família dele. Pensaram que Ceci estava o quê? Tomando banho. O José de Alencar adora mostrar as mocinhas tomando banho. Lá em Iracema, a gente vai relembrar. Iracema tá lá tomando banho no rio, lavando a taninha dela, quando de repente, cantando as músicas dela, as baladas, tal. Quando de repente, quem tem? Martim vigiando ela tomar banho. O povo que gosta de ver os outros tomar banho. Não façam isso em casa. Então, assim, volta pra cá. Então, Ceci tá lá tomando banho, cantando pros pássaros, todo aquele mundinho idealizado dela, o planeta dela. Quando o quê? 2 índios começam a se preparar pra matá-la. Só que a gente esquece que temos aí quem nessa narrativa? Peri. Peri, meu amigo, ele mata uma onça com uma baladeira. 2 índios pra ele é o quê? É nada. Mata tranquilo pra ele, fichinha. E aí o que acontece? Os 2 índios estavam tentando matar a Ceci, que estava tomando banho. Que foi que Peri fez? Acertou suas flechas nesses 2 índios e matou os 2. Flecha certeira. Ok. Só que aí aparece mais alguém. Porque assim, é um povo que não tinha o que fazer, ficar cuidando da vida dos outros. A menina tava tomando banho, tinha 2 pessoas lá observando para tentar matá-la. Que por sua vez, eles estavam sendo observados por Peri. Que por sua vez, estavam sendo observados por outra índia da tribo Aimoré. O que aconteceu? Ceci foi salva por Peri, que não permitiu que os índios a matassem para se vingar da menina que tinha sido morta lá pelo seu irmão, que atirou acidentalmente na Índia. Então o que? O Peri acertou as 2 flechas, matou os índios para salvar a Ceci. Pega a Ceci pelo braço, bora fugir, que eu acabei de matar 2 tribos da Índia Aimoré aqui e o negócio não vai prestar. Pensando que ninguém tinha visto, mas quem tinha visto? Uma índiazinha que tava lá vigiando tudo, filmando toda a cena para passar pra galera da tribo. Gente, é o seguinte, tinha morrido uma índia daqui da tribo da gente, que é a tribo Aimoré, tinha morrido, tava ruim o negócio, tava de luto, pois morreu mais 2. Que Peri acabou de matar, quando os índios daqui estavam tentando matar a Cecília para se vingar dela. O que acontece? A treta tá feita. Aí, meu amigo, a galera da tribo Aimoré, eles já estavam com sede de vingança. Eles já estavam com sede de vingança lá no início, quando a índia da tribo deles foi morta. Imagine agora com mais 2 guerreiros mortos. Aí a chacina vai começar. Enquanto isso, tá esquentando um negócio aqui, tá, tem outra treta pra lá, que era quem? Loredano. Continuava com seu plano mirabolante, destruir a família todinha do Fidalgo, para que? Capturar a Cecília. Porém, seus planos são sempre frustrados por Peri. Gente, Peri é o cara. Não, Peri, sabe, assim, sabe o Homem-Aranha? Quando você tá assistindo que ele, assim, ele consegue resolver todos os problemas, mais ou menos. Que ameaça, tá sempre vigiando a moça. Ele não dá trégua, ele tá sempre ali para protegê-la. É um homem, um cuidador, apaixonado. Além disso, tem também a personagem de Álvaro, que lembra do Álvaro? Que era apaixonado por Ceci, Ceci não quis. Ele que começa a se apaixonar pela Isabel, a irmã de Ceci. E aí começa a se envolver e se apaixonar. E aí, gente, vou explicar. Quando começa o negócio tá feio, não tem mais jeito,
Começa, imagina, Loredano começa a tramar todos os dias a destruição do Fidalgo para tentar matar ele e a família toda e ficar com Ceci. Aí vem a outra tribo que decidiu que agora eles vão atacar, a tribo todinha vai atacar a casa lá do Fidalgo. Aí eu vou lembrar pra vocês o que é que acontece. Essa tribo Aimoré, ela pratica a antropofagia, são canibais, em outras palavras. A situação vai ficando cada vez mais tensa. O que que Peri faz? Gente, amor demais desse homem. Ele diz, galera, é o seguinte, alguém aqui, ninguém vai precisar mais morrer não. Que eu sei que se esses índios atacarem, eu conheço, eles são eu ia dizer bárbaros, mas não é uma palavra adequada nesse contexto. Eles são sanguinários. E além de tudo, eles são antropofágicos, eles vão matar aqui todo mundo e ainda vão devorar as carnes dos guerreiros. O que que eu vou fazer? Ele começa, toma um copo de veneno e diz, agora sim, eu vou lá me entregar, por quê? Porque eles vão matar, na teoria deles, eles vão matar o Peri para devorar as carnes do Peri, porque Peri, gente, era o guerreiro, né, muito feroz, muito audaz, era um homem de muita força. Então, o que que essa tribo fazia? Devorava as carnes dos guerreiros fortes, para se tornarem mais fortes. Só que Peri, tomando o veneno, quando eles fossem comer as carnes do corpo de Peri, eles iam morrer envenenados. Gente, Peri, uma Peri assim, inteligente, vou te contar. Ninguém tinha pensado nisso, né? Peri é inteligente, além de tudo, ainda é inteligente. Muito inteligente, por sinal. Ele vai, aí ele toma o veneno. Só que aí o que acontece? Peri ia morrer em combate, né? Para os outros devorar a carne. Mas o Álvaro, que era aquele lá, né? Capataz, aquele homem que vivia lá no castelo também, ele vai dizer o quê? Peri, se você morrer, você vai sofrer muito, ela não vai suportar tamanha dor de perder você. Então o que acontece? Não morra. Álvaro diz para Peri, se você morrer, Peri não vai suportar tamanha dor. Peri faz o quê? Desiste. Não vou mais tomar veneno, espero que essa galera aí comer meu corpo, não sabe por quê? Porque eu não suportaria a ideia de ver Ceci triste. Viu, gente? O amor supera tudo, né? O que que ele faz? Ele vai lá nas ervas, mistura um pozinho lá e bebe o pozinho, que é o quê? É um antídoto e ele sobrevive de volta, tá? Então, o Álvaro... aí começam as guerras, sabe, de tribo, de galera, é muita guerra, muita chacina, e aí o Álvaro, gente, que era o que tava flertando com Isabel, meia-irmã de Ceci, ele acaba, o que, gente, começa a parte triste, ele acaba sendo morto em combate, gente, virou uma guerra toda, imagina só, a galera tava lutando contra a tribo dos Aimorés, que já são canibais, aí também vem o que, como é o nome do mafioso lá, peraí, calma, gente, Loredano, voltei, é muito nome, o Loredano, que queria nada mais, nada menos que matar a galera toda pra ficar com o dinheiro e com as tribos de Minas de Prata. Então, assim, era muita guerra, muita coisa, o que o Álvaro acabou falecendo. Quando o Álvaro morre, a Isabel, que é a meia-irmã da Ceci, acaba, gente, ela não suporta a dor. Porque, assim, o amor é um amor romântico, né? É o amor do romantismo. Então, assim, ela acaba tirando a própria vida por não conseguir lidar com aquela situação de dor. Dentro dessa construção toda, que é que Loredano volta a tramar a morte de Dom Antônio, mas é preso. Aí nesse momento melhora, pelo menos uma parte aqui dos problemas começam a ser resolvidos. O Loredano, ele vai ser preso e vai ser condenado à morte. Porque ele tá traindo a coroa portuguesa, ele tá traindo o Fidalgo, ele é um italiano, né? Que ele tem todo um mau caráter e isso vai ser descoberto, ele vai ser preso e vai ser morto. Então, meu problema resolvido. Porém, Loredano tá ali, foi preso. Mas e a tribo Aimoré, que tá ali com sede de vingança? Eles esqueceram as três pessoas que foram mortas, não. A Índia e os outros 2 índios. Começa a pensar em que? Atacar o castelo, atacar a casa do Dom Antônio. É o que acontece. Nesse momento, o Dom Antônio vai chamar Peri e vai dizer, Peri, fuja daqui. Primeiro ele vai se converter ao cristianismo. Remete aí toda a questão da como é que eu posso falar, gente, da catequização dos índios. E aí ele fala o seguinte, vamos dar uns vinhozinhos aqui pra Ceci, pra bichinha não ver esse sofrimento, porque ela é muito inocente, ela não tem condição de ver tudo isso aqui pegando fogo. Aí o que acontece? Eles 2 fogem, a Ceci e o Peri fogem lá num barco, e olha só, eu vou ler essa descrição. Quando os 2 jovens fogem,
ouvem ao fundo o castelo de Dom Antônio pegando fogo, pois quando os índios invadiram a residência, sim, gente, a galera dos índios aimorés, eles invadiram Aimorés, eles invadiram o castelo para matar todo mundo. O que foi que o pai de Ceci fez? Explodiu barris de pólvora e aí todo mundo morreu. Morreu o pessoal da família de Ceci, morreu a galera dos índios aimorés. Então, assim, foi horrível. E aí, Ceci, ela tava um pouco, assim, entorpecida. O pai dela tinha dado um vinhozinho pra ela não ver toda essa cena, que era uma cena muito forte pra ela. Estamos no romantismo. Então, assim, quando ela vai despertando, vai voltando, né, aos sentidos, o Peri conta pra ela tudo que aconteceu. Nesse momento acontece uma forte tempestade, que tava caindo água cada vez mais e o rio vai subindo. Então, Peri, olha só, gente, mais uma vez, a inteligência perspicaz, né? Esse jovem, ele começa a improvisar do chão uma canoa, né? E o romance vai terminar com eles o quê? A imagem dos dois sumindo no horizonte. É linda essa construção, né? Eles estão ali, lá nesse barquinho que ele criou ali improvisado, cada vez mais distante, lá de onde o castelo estava sendo construído, e aquela chama de fogo ali do castelo de Dom Antônio queimando, né? E, digamos assim, o casal partindo. E aí a gente já imagina assim, que nessa narrativa ela vai trazer uma construção diferente. A gente já tem um índio com a europeia. E aí daí a gente imagina só a continuidade dessa história, né? Que os filhos deles dois vão ser os legítimos brasileiros. A narrativa para aí, né? Nessa fuga, nesse momento que Peri e Ceci estão no barquinho e o castelo pegando fogo, matando aquela tribo que tinha entrado lá para fazer a chacina e todo o restante da família do pai de Ceci. Gente, essa foi a nossa primeira aula do romance indianista, o Guarani. Na próxima aula, nas próximas 2 aulas, nós vamos dar continuidade a essa trilogia do romance indianista. E até a próxima aula.